Olá pessoal, estamos de volta, eu sou o professor Rigueto e nós vamos trabalhar com o tema agora erros, chamado de erros, erro de tipo e erro de proibição. Esses temas na verdade estão nos artigos 20 e 21 do nosso Código Penal e eu vou trazer para vocês de uma maneira mais prática possível, mais didática possível, para que você possa realmente compreender a dinâmica desse tão importante assunto dentro do direito penal, tá? Olha só. Nós vamos entender algumas situações aqui, bem pausadamente, para que a gente possa construir, certo, o conceito, construir a estrutura de cada um deles, tá? Falei para vocês, então, que nós temos o chamado erro de tipo, e depois, vai ter o erro de tipo, onde nós vamos transcrever como discriminantes putativas, erro determinado por terceiro, erro sobre a pessoa, tudo no erro de tipo. E depois vamos ter o erro de proibição. E o erro de proibição, lá no finalzinho da nossa aula de hoje, eu vou mostrar para vocês umas diferenças clássicas entre um e outro, para que você possa entender como funciona essa dinâmica. Então, olha só. O erro de tipo, que está previsto no artigo 20 do Código Penal, é também chamado de erro sobre elementos do tipo. Galera, presta atenção comigo. Qual é o conceito de crime? Fato típico, antijurídico e culpável. Nós já estudamos que o fato típico é dividido em tipo, tipicidade, conduta, resultado e nexo causal. Nós vimos que se alguma conduta não está prevista na lei, ela é atípica. Vimos que além de fato típico existe o antijurídico, ou ilícito. E 4 possibilidades podem transformar o ilícito em lícito: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. E ainda vamos estudar mais para frente aquilo que deixa de ser culpável, grau de discernimento. Voltemos ao conceito aqui, fato típico. Olha o que diz o artigo 20. Ele é chamado de erro sobre elementos do tipo. Então há um erro, há uma falha na percepção daquilo que está no texto da lei. E diz assim o artigo 20, depois eu vou contar melhor para vocês. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime, o erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime, exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Tá? O fato que compõe um dos elementos típicos, um dos elementos do tipo. Para pensar comigo, então. Professor, eu não consigo entender. Artigo 121, matar alguém. Matar alguém. Se você, na verdade, vamos dar um exemplo aqui, você achou que fosse um animal, achou que fosse um bicho, um animal silvestre, um animal selvagem, vamos colocar assim. E, na verdade, não era um animal selvagem, era um morador do meio daquela floresta e você matou por engano. Você percebeu? Na tua ideia, você tem plena convicção que você puxou a espingarda, apontou para trás daquele arbusto, efetuou o disparo e matou aquele tigre, aquela onça, aquela, sei lá o que possa estar escondido atrás do arbusto. Mas na verdade não era. Era o seu João, morador daquela comunidade ali no meio da floresta. Houve um erro de tipo. Errou o tipo, você errou. Tipo, matar alguém. Na tua concepção, você nunca tinha matado alguém. Você ia matar um animal silvestre, um animal selvagem, mas você acabou matando alguém. Errou o tipo. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo. Me tira o dolo. Mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Isso, eu vou acabar respondendo por homicídio culposo, porque eu não tive a intenção. Segundo exemplo. Furto. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Professor, onde é que pode ocorrer um erro de tipo? O erro de tipo mais clássico dos livros é aquele dia chuvoso em que todo mundo traz para a faculdade um guarda-chuva preto. Ao chegar, na verdade, com o guarda-chuva preto, todo mundo põe naquele balde próximo à entrada da sala. Ao sair, eu, todo belo e formoso, vou lá, pego o guarda-chuva preto, vou embora, abro o guarda-chuva, vou e todo bobo, porque na minha cabeça eu nunca subtraí coisa alheia móvel, eu peguei o meu guarda-chuva.
Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta da minha casa, adivinha o que estava dentro do balde na porta da minha casa? O guarda-chuva preto. Falei, meu Deus, peguei o guarda-chuva de alguém. O erro sobre o elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, tira o dolo. Vai me punir por culpa se houver previsão culposa. Furto não tem culposo. Então o que eu faria? Eu voltaria para a faculdade no dia seguinte e diria, de quem é esse guarda-chuva preto aqui? 1000 perdões, eu elevei por engano. Acabou. Não há crime porque excluiu o dolo. No primeiro exemplo, eu fui punido pela culpa, porque há possibilidade culposa. No segundo exemplo, eu não sou punido por nada, porque não há a possibilidade culposa. Tá? Vamos dar um outro exemplo aqui, né, nessa ideia. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. É o chamado infanticídio. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho. Imagine, na verdade, que por um erro de tipo, o berçário me entregou uma outra criança e eu matei essa outra criança achando ser meu próprio filho. Eu errei no tipo. Aí o que vai acontecer? Só vai ser permitida a punição na modalidade culposa se a lei permitir, e aí o agente responde pela modalidade culposa. Esse é o caput do artigo 20, errar o tipo. Anota, erro de tipo exclui o dolo. Aplica-se culpa se tiver previsão legal. Segunda possibilidade, parágrafo 1º, chamada de discriminante putativa. Diz assim, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Tá? Aqui nós vamos entrar num detalhe interessante, eu vou ser obrigado a expor de uma maneira um pouquinho mais calma para você poder compreender, porque é o exemplo que eu acabei de dar, a título do exemplo que eu acabei de dar, de matar o animal silvestre e era um morador lá daquela comunidade. Aqui já está contrapondo o que eu falei. Por quê? Porque, claro, ali foi o primeiro exemplo para você poder entender do matar alguém. Agora está dizendo o seguinte, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, estou no meio do mato, pelas circunstâncias, tudo levava a crer que era uma jaguatirica que ia me atacar, uma onça pintada que ia me atacar, atirei, certo? E eu supus uma situação de fato que, se realmente existisse, tornaria aquela minha ação legítima, eu ia me proteger de um animal. Porém, acabei matando o cidadão. Aí a gente entra numa situação dizendo o seguinte, olha só, não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punido por crime culposo. Volto para o primeiro exemplo. Antes de eu atirar atrás do arbusto, eu posso dizer, quem está aí? Aí ele diz, sou eu sou o João, moro aqui. Ah, fechou. Eu não tomei essa cautela. Eu já efetuei o disparo. Então, assim, não vai haver isenção de pena quando deriva da culpa, negligência, imprudência ou imperícia, e a modalidade é punida por culpa. Agora, aqui nós entramos no negócio da história, na história de um chamado erro, anota aí, erro inevitável, tá? Também chamado, vai cair nas provas de concurso, invencível, inevitável, é aquele que você não consegue vencer, invencível, tá? Ou seja, você tomou todo o cuidado necessário, tá? Ou o erro evitável, aquele erro que era vencível, mas você não tomou todo o cuidado necessário. Então, para pensar comigo, vou voltar ao exemplo do caçador no meio da floresta, a onça pintada, suposta onça pintada, na verdade era um outro caçador. Quem está aí? Quem está aí? É o João. Fechou. Não vou atirar. É o João. Certo? Simplesmente escutei o barulho, puxei a espingarda e efetuei o disparo. Ele era um erro evitável. Era um erro vencível. Eu poderia ter evitado, eu não tomei todo o cuidado necessário. Logo eu vou responder na modalidade culposa. Agora, se o erro for inevitável e invencível, quem está aí? Sacudiu. Quem está aí? Só mexia o arbusto e não falava, eu vou atirar. Aí eu consigo a isenção da pena. Vocês entenderam? Então a ideia do inevitável, invencível, porque você tomou toda a cautela necessária, ninguém se manifestou, atirou mesmo. Quando tu atirou, o João, sou eu, seu João, seu tanso, por que tu não falou antes? Agora eu atirei em você. Aí eu, na verdade, tornei inevitável o erro, certo? Não tinha como evitar, ponto final, e vou ficar isento de pena. Agora, se eu tinha como evitar, era vencível, evitável, e eu não tomei a cautela necessária, eu respondo aí na modalidade culposa, como determina a discriminante putativa do parágrafo 1º. Tá?
Parágrafo 2º. Parágrafo 2º também é bastante interessante, cai bastante em prova de concurso. Diz assim, ó, erro determinado por terceiro. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Aí o exemplo mais clássico da doutrina é o seguinte, médico e enfermeira. Pode ocorrer tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa. Exemplo, na modalidade dolosa. O médico quer matar um paciente, pede para a enfermeira aplicar uma injeção com um medicamento, está pronto, já entrega, mas na verdade era veneno. A enfermeira aplica. Quem deu causa à morte? A enfermeira. Ela aplicou. Não, peraí. Responde pelo crime o terceiro que determinou o erro, porque ela induziu a enfermeira a erro. Ele induziu a enfermeira a erro. Perfeito? Ou na modalidade culposa. O médico escreve com aquela letra que todo mundo sabe como é que é, de 10 ml de medicamento, e a enfermeira acabou entendendo que era 100 ml e aplicou 100 ml. E ao aplicar os 100 ml, a pessoa foi ao óbito. Aquele que determinou o erro, que pode ser vencível ou invencível, certo? Vai responder, no caso ali, responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Como é que eu vou provar isso na prática? Geralmente, volta a falar dos erros invencíveis e vencíveis. Uma enfermeira que recebe uma seringa de um médico e aplica, cara, é o médico, ele mandou aplicar. Uma enfermeira que não entende a letra, pode perguntar a letra para o médico, escuta, é 10 ou 100 aqui? Não, 10, ufa, ainda bem, quase que eu ia dar 100 ml. Ela evitou o fato em si. Agora, se ela, não, é isso mesmo que tu entendeu, é 100, é isso aí, invencível. Ele confirmou o erro determinado, o crime, responde pelo crime, o terceiro que determina o erro, tá? Aqui então nós falamos do parágrafo 2º, o erro determinado por terceiro, e ainda temos o parágrafo 3º, certo? Que é chamado erro sobre a pessoa. Essa aqui na verdade é muito interessante, cai muito em concurso, e eu já vou dizer para vocês que daí essa parte do erro de tipo, na próxima aula a gente fala do erro de proibição, e lá no finalzinho da aula do erro de proibição a gente traz as diferenças. Então não perca a próxima aula também, para você ficar com o conteúdo na ponta da língua. Erro sobre a pessoa. Diz o parágrafo 3º o seguinte, do artigo 20. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Óbvio, Eu quero matar o João, mas matei a Maria, alguém eu matei, eu não vou ficar isento de pena. É uma coisa lógica. Só que a pegadinha das provas de concurso da faculdade é em relação à vítima em si e um tema chamado agravante. Se você estudar no próximo semestre, no próximo módulo do Direito Penal, parte geral 2, você vai perceber que no artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, diz que são circunstâncias que sempre agravam a pena. No inciso 2, ter o agente cometido, letra E, contra irmão. Vou dar um exemplo aqui contra o irmão, só para a gente entender, tá? Vamos pensar no seguinte, vamos voltar a fita aqui então. Se A quer matar B, mas acerta o C, A vai responder pelo crime igual. O erro da pessoa não faz diferença. Porém, anota essa dica aí. Não se consideram, anota lá, não se consideram, vírgula, neste caso, vírgula, as condições ou qualidades da vítima. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, vírgula, mas sim, as da pessoa contra quem o agente, queria praticar o crime. Tá? Mas sim, as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então, olha só. João quer matar Marcos, que é seu irmão. João quer matar o Marcos, que é o seu irmão. Mas atinge o Francisco, vizinho. Então, João matou Francisco, mas ele queria matar o Marcos, que era o irmão. Vai ser um homicídio contra o Francisco com um aumento de pena da agravante por ser irmão. Mas ele não acertou o irmão. Repito, não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima, o Francisco, mas sim as da pessoa contra quem eu queria praticar o crime. Inverte. João queria matar Francisco, seu vizinho, mas por um erro sobre a pessoa acaba atingindo seu irmão, o Marcos. Não haverá o aumento de pena. Ele responde pelo homicídio, mas não haverá o aumento de pena, porque ele nunca quis matar o irmão. Ele queria matar o Francisco, que era o vizinho. Perfeito? Então eu quero que vocês só entendam o seguinte. Antes de eu fechar aqui a temática do erro de tipo, tá? Eu quero que vocês anotem aí
4 características do erro de tipo, que depois no final da nossa aula do erro de proibição vai ficar fácil você entender. Anota lá assim, ó, erro de tipo. Eu vou dar 4 características, anota. Primeira, o agente não age com dolo. Tá? Ele exclui o dolo. Erro de tipo, tira o dolo. Eu estou tirando a vontade livre e consciente de furtar, porque eu estou pegando o meu guarda-chuva. Eu estou tirando a minha vontade livre e consciente de matar alguém, porque eu estou matando uma onça pintada que ia me atacar. Fechou? Exclui o dolo. Segundo, há uma falsa percepção de realidade. Há uma falsa percepção de realidade. Para mim, o guarda-chuva era meu. Para mim, era uma onça pintada. Fechou? Há uma falsa percepção da realidade. Terceiro, o erro está dentro do fato típico. Lá no conceito de crime, o erro está dentro do fato típico. Quarto e último elemento. Não há consciência da conduta, né, vírgula, né, do resultado, né, põe uma barra assim, barra, vontade de realizar a conduta contra a vítima. Não há consciência na conduta, certo? Do resultado. Não há consciência na conduta do resultado. Eu não tenho consciência de que eu estou subtraindo o seu guarda-chuva. Não há consciência na minha conduta de pegar aquele guarda-chuva preto do resultado furto. Não há consciência na minha conduta de matar alguém, sim, de matar uma onça pintada. Não há consciência da conduta do resultado. Vontade de realizar a conduta contra a vítima. Perfeito? No nosso próximo encontro, vamos tratar do erro de proibição. E aí, no erro de proibição, eu vou fazer uma abordagem do artigo 21 e, consequentemente, vou fazer essa comparação entre o 20 e o 21 para encerrar mais tema super importante dentro do direito penal. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.